Olá, tudo bem? Para você que está assistindo esse vídeo, o nosso objetivo aqui vai ser fazer uma construção que nos ajude a representar um campo vetorial no espaço, usando GeoGebra. Bem, para quem não sabe, né, um campo vetorial é uma função que vai associar cada ponto do espaço, ou de um subconjunto do espaço, um subconjunto de pontos do espaço, a um vetor. Tá ok? Então, a ideia é a gente construir algo desse tipo. Para isso, a gente vai começar construindo aqui alguns controles deslizantes, tá ok? Então vamos construir aqui um controle deslizante R, para começo de conversa, que vai ser o raio de uma circunferência. Então eu quero que R seja positivo, então ele vai variar aqui de 0 a 5, tá? Um incremento, digamos, 0,1, por exemplo, tá? Ok. Essa minha circunferência ela vai ficar no espaço, tudo bem? Então, já que eu quero uma circunferência no espaço, eu vou precisar de uma certa altura, né? Então, para isso, eu vou criar um outro controle deslizante H, tá? E H eu vou deixar variando de menos 5 a 5. Eu vou deixar aqui também o incremento 0,1, né? 1/10. Muito bem. E agora eu vou criar um plano horizontal aqui. Vou clicar na janela de visualização, tá? Para poder o plano ser criado nela. E vou agora no campo de entrada digitar Z igual a H. Pronto. Digitando Z igual a H, dou Enter, tá aí. Agora eu tenho um plano horizontal aqui. Opa, perdão. Tenho um plano horizontal, ó. Estão vendo? A altura dele é 1, porque H é 1, mas a altura desse plano horizontal vai mudar conforme eu movimentar o controle deslizante H. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu círculo, a minha circunferência. Eu quero que o centro dessa circunferência seja a interseção desse plano com o eixo Z. Então eu vou ver aqui, né, em ponto interseção de dois objetos, né, e vou clicar bem aqui na interseção do plano com o eixo Z. Tá? Então, esse ponto agora ele depende de H, né? Tudo bem? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou clicar com o botão direito sobre o plano, tá? E vou usar a opção aqui, criar vista 2D de A. A é o nome desse nosso plano, olha aqui. Tá? Então eu vou criar a vista 2D de A. Pronto. E agora, estando selecionada essa janela que é a vista do plano A, né? Eu vou usar aqui a ferramenta Círculo, Dado Centro e Raio. Vou clicar no ponto A, e agora ele pede o raio, eu vou informar o valor R que a gente já tinha pegado ali. Ó. Pronto. Agora eu tenho um círculo, tá? De raio R, ok, e altura H. Vou fechar essa janela de visualização aqui, que é a vista do plano A. A gente criou ela só mesmo para poder criar essa circunferência. Tudo bem? E agora, a gente vai criar mais um controle deslizante, só que esse controle deslizante agora ele vai ser inteiro, tá bom? Controle deslizante inteiro. Eu vou colocar um valor mínimo aqui para ele. Vou colocar um valor mínimo 8, tudo bem? E o valor máximo 30. Incremento 1 porque ele é inteiro. Pronto. Tudo bem? Esse N aí, ele vai me fornecer a quantidade de vetores, tá? Por isso que eu deixei o mínimo 8, porque não teria muito sentido você ficar só com um vetor, né? A gente quer ver pelo menos alguns.
tá? Bem, para construir esses vetores, primeiro a gente vai precisar construir uma sequência de pontos. E a gente quer pontos igualmente espaçados sobre essa circunferência aqui. A gente vai fazer isso usando o comando sequência, tá? Vou criar uma sequência aqui P, tá? Igual a comando sequência, já aparece aí a sintaxe, né? Vou para essa penúltima sintaxe aqui, expressão variável, valor inicial, valor final. E a minha expressão, que objetos eu quero gerar? Eu quero gerar pontos. Pontos do espaço. Então esses pontos vão precisar de 3 coordenadas. Se eu estivesse num plano, imagina no plano, como é que eu encontro pontos que vão estar sobre uma circunferência? Né? Ora, basta pensar no ciclo trigonométrico, um ponto sobre uma circunferência, ele vai ter, a abscissa dele vai ser o cosseno, vamos colocar aqui, vai ser o cosseno de um certo ângulo, não é isso? E a ordenada seria o seno de um certo ângulo. E a altura desse nosso ponto, como a gente quer que ele seja um ponto nesse plano aqui, nosso plano tem coordenada z igual a h, não é isso? Então a gente quer que ele tenha a altura h. Tá legal? Muito bem. Bem, agora é o seguinte, a gente quer um ponto sobre uma circunferência que tem raio r. Isso aqui me dá os pontos sobre uma circunferência de raio 1. Então, eu vou multiplicar por r, o cosseno aí de x, né? E vou multiplicar por r também o seno. Tudo bem? Isso vai me garantir que eu vou ficar com pontos sobre uma circunferência de raio r. Agora, note, eu não quero só um ponto, eu quero uma coleção de pontos, uma sequência de pontos. Como é que eu vou obter essa sequência de pontos? Eu vou escrever primeiro aqui 2π, tá? Se eu escrever 2π, o que eu vou ter? Se eu tiver 2π aqui, né? Tá? O que eu vou ter? Se eu fizer isso, eu vou ter, por enquanto, só um ponto. Mas eu vou dividir esse 2π por n. Aí eu vou ter um ponto aí, né? 2π sobre n, tem um ponto sobre a circunferência, algum lugar da circunferência. Tá? É como se eu dividisse a circunferência em n partes iguais. Né? Mas eu quero agora que isso varie a partir de uma variável i. Então, vou colocar 2iπ, tá? E aqui 2iπ também. Tudo bem? Aí, o que vai acontecer? A cada 2π sobre n, ele vai gerar um ponto. 2π sobre n gera o primeiro ponto. Aí, 2 vezes 2π sobre n gera outro ponto. 3 vezes 2π sobre n, outro ponto. Então, vai me dar uma sequência de pontos. Então, a minha variável aqui vai ser o i. O meu valor inicial, eu poderia colocar em 0, ele começaria em 0, mas ele vai terminar em 2π no final, porque o nosso valor final vai ser n. Então, eu vou fazer ele começar em 1 e terminar em n. Pronto, olha aí. Na janela de visualização 3D aqui, você já está vendo uma sequência de pontos igualmente espaçados. Vou dar Enter. Olha aí. Ele criou essa sequência de pontos. Esses pontos, é claro, vão depender, né, tanto do raio, ó, da circunferência, tá, quanto da altura h. Ó. Estão vendo? E vão depender de n também. Aqui, n igual a 8, eu dividi em 8 partes iguais a circunferência. Se eu aumentar o valor, ó, eu aumento essa quantidade de pontos, até 30, que foi o valor máximo que nós colocamos aqui. Então, aqui nós temos 8 pontos. Tudo bem? Mas eu quero que vocês percebam que para essa nossa construção, na verdade, a gente não usou, né, o plano nem a circunferência. Isso foi só para vocês enxergarem da onde vem essa sequência de pontos. Mas eu posso apagar o plano, apaguei tudo, né, que dependia dele. E aí, ó,
eu fico só com a sequência de pontos, que é o que eu preciso. Agora vamos criar os nossos vetores, né? Como é que a gente vai fazer isso? Bem, para criar os vetores, primeiro a gente vai criar 3 funções. Vamos criar uma função f de x, y, z. Igual, vou inventar qualquer coisa aqui. X mais y mais z, por exemplo. Enter. Tá aí, criei, tá? Aqui vocês vão ver, ó. Criei uma função f de x, y, z. Vou criar uma função g de x, y, z também. Igual x vezes y vezes z, tá? Vamos criar uma função h de x, y, z também, igual a x menos y mais z, por exemplo. Tá. Já tinha chamado de h a nossa altura, então vamos dar outro nome, né? K, pronto. Essas 3 funções, elas vão representar as coordenadas do nosso vetor. Tá, então o que a gente vai fazer? Tem as funções f, g e k, né? E eu quero criar os vetores. Esses vetores, cada um deles deve partir de um desses pontos. Então, eu vou ter, assim como eu tive uma sequência de pontos, eu vou ter uma sequência de vetores. Então, vamos chamar de v igual, a sequência vai ser v, sequência, olha aí, sequência. Aparece só o valor final, né? A gente já conhece a sintaxe, né? Mas para facilitar a nossa vida, vamos ver aqui. Tá aí. Expressão. Então a gente vai querer um vetor. Então vou colocar aqui vetor. Só que eu vou querer que esses vetores eles partam dos pontos da sequência que a gente criou antes. Então, vetor, ponto inicial aqui. Tá ok? E ponto final. Vai ser a sintaxe que a gente vai usar. O ponto inicial, bem, a gente quer que sejam os pontos dessa sequência bem aqui. Então a gente vai chamar de, como a sequência, o nome da sequência é P, a gente vai chamar o ponto que está na primeira posição, depois o que está na segunda. Vamos chamar o ponto P de I. Tá? Isso representa o quê? Para criar o primeiro vetor, ele vai pegar o primeiro ponto. Para o segundo vetor, quando I for 2, ele vai pegar o segundo ponto. A gente tem vários pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Então aqui a gente está informando P de I, eu estou dizendo para ele pegar cada um desses pontos, tudo bem? Vou voltar agora aqui. E quem vai ser meu ponto final? Né? Aí o meu ponto final vai ser um ponto que vai obedecer essas 3 funções aqui. Então essa função f, eu quero que ela me forneça a coordenada x. Tá? A g vai fornecer y e a k vai fornecer o z. Só que aí a gente vai ter que dizer em que ponto, né? A gente quer que vai ser o valor de f para o ponto PI. Então, eu vou abrir aqui, ó. Tá legal? E vou digitar aqui ponto PI. Só que aí tem um detalhe. A função, ela é uma função de x, y e z. Ela não vai reconhecer aqui PI. A entrada dela não é um ponto, tem que ser um número real, outro número real, outro número real. Quer dizer, eu tenho que fazer com que ele leia esse número e esse número. E gere um vetor que vai ser calculado com base nisso aqui. Ele vai somar esses 3 valores e vai me dar a coordenada x. Aí, para me dar a coordenada y, ele vai multiplicar esses 3 valores que estão aqui. E para me dar a coordenada z, ele vai me dar subtrair x de y e somar com z. Tá? Então eu tenho que informar para ele esses valores. Como é que eu faço isso? Eu quero o x do PI. Tá vendo? Então,
ele vai me dar, o primeiro valor que ele vai me dar é o x do PI. O segundo valor que ele vai me dar é o y do PI. Então aqui, ó, copiar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Só que no lugar vírgula, de novo, tá? Só que aqui no lugar de x vai ser y e aqui no lugar de x vai ser z, tá? Então, pronto. Essa aqui, ó, esse aqui vai ser a primeira, ó, isso que está bem aqui, é a primeira coordenada do meu vetor, que vai ser o resultado dessa conta aqui. Eu vou somar esse, esse e esse. Quando i for 1. Quando i for 2, ele vai somar esse, esse e esse. Quando i for 3, ele vai somar esse, esse e esse. Quando i for 4, esse, esse e esse. Tá entendendo? É isso que ele vai fazer. O valor que f está mandando, vai fazer o que f está mandando ali. Tá? Agora, vou copiar tudo isso aqui, ó. Opa, perdão. Copiar isso aqui, ó. Tá? E a mesma coisa eu vou fazer para a coordenada g, para a função g, ela vai fazer a mesma coisa, calcular para esses pontos. E a função k também vai calcular para esses pontos. Tudo bem? E a minha variável, quem vai ser? O i. É o i que está variando. Quer dizer, eu vario pelos pontos aqui, ó. Qual é o valor inicial do i? O valor inicial do i é 1. E qual é o valor final dele? O valor final é n. Tá? Então, quando eu der Enter aqui, ó, tá faltando fechar o parênteses. Ó, tá vendo que tá vermelhinho ali? Então, eu vou fechar. Opa! Agora. Aí, quando eu der Enter aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que me gerar uma sequência de vetores partindo desses pontos. Faltou fechar esse parêntese aqui, ó. Esse parêntese aqui não foi fechado, tá? Ele precisa ser fechado. Que é o parêntese que indica o vetor. Tá, ficou sobrando parêntese. Pronto. Agora ele gerou. Vocês estão vendo que não pode ter nenhum errinho na sintaxe, né? Então, ele gerou agora os vetores, ó. Estão vendo? Vou dar o Enter aqui, ó. Pronto. Esses vetores, eles estão dependendo da cara dessas funções aqui, tá? Ó, vou clicar fora aqui para você ver. Ó, esses vetores dependem daquelas funções e desses pontos. Ó, eu mudo a quantidade de vetores, tá legal? Mudo a altura, ó, a direção dos vetores muda, né? Mudo o raio, ó. Tá vendo? E aí a gente pode fazer essa brincadeira aí, essa dança com os vetores. Ó, quando fica zero aqui está aparecendo, né? Eu posso querer que isso não apareça. O que eu faço? Eu clico com o botão direito aqui, vou acessar as propriedades, né? Vou em avançado, tá? E bem aqui, ó, eu clico para ele não aparecer na janela de visualização. Ele vai aparecer só aonde? Só aqui na janela de visualização 3D. Tudo bem? Que é onde ele tem que aparecer. Tá? Então, certinho aí, ó. Conseguimos criar a nossa sequência de pontos, né? E a sequência de vetores. Aí nós podemos mudar a cor desses pontos, né? Eles ficarem vermelhos, por exemplo. Ó. Isso. E a gente pode mudar também a cor aqui desses vetores, deixá-los azuis. Ó. Pronto. Olha que legal. Hã? Bem bacana, né? Tá. Qual é o próximo passo? O próximo passo vai ser a gente
criar agora, poder alterar essas funções, sem ter que vir por aqui. Tá legal? Então a gente vai aprender agora a fazer isso. Então, para que nós possamos alterar as funções sem precisarmos recorrer aqui à janela de álgebra, nós vamos usar um recurso que fica aqui junto com o controle deslizante, que é o campo de entrada. Tá legal? Então, vamos clicar aqui na opção campo de entrada, no botãozinho, né? E vamos clicar na nossa janela de visualização. Aí ele me pede uma legenda. Eu vou nomear aqui como E_x. E ele pergunta qual é o objeto vinculado. Tá, vou colocar E de x igual. Tá? Ainda vou acrescentar aqui x, y, z, para evidenciar que E de x é uma função de x, y, z. Esse underline aqui, gente, é para deixar transformar o x no índice, né? Agora vamos lá. Objeto vinculado, aí eu clico aqui e me dá as opções. Então eu quero vincular aqui a função f, que é a que está associada à coordenada x do vetor. Ok. Quando der ok aqui, ó, ó o que aparece. Ele criou agora, ó. Tá fixo aqui, mas eu posso vir nas propriedades. Clicar em fixar objeto, agora eu consigo mover, ó. Ele criou aí, ó, esse campo de entrada. Só que ficou muito grande aqui, né? Então a gente pode vir aqui, ó, nas propriedades, estilo, e mudar, deixar um pouco menor. Deixar 10, por exemplo. Tá aí, 10. Tá? Ficou menorzinho. Melhor, né? Tá? Então, estou dizendo que é de x, y, z, vai ser igual a x mais y mais z. Mas agora eu posso mudar isso. E se eu fizer aqui que é de x igual a x vezes y, dá enter aqui, ó, muda ali os vetores e muda aqui a cara da função. Então, usando esse comando do campo de entrada, eu posso alterar aqui pela janela de visualização, né, qual vai ser a cara da minha função, sem necessitar ir lá na janela de álgebra. Tá? E a gente vai fazer a mesma coisa para as funções g e k. Para visualizar melhor, o que eu vou fazer? Né? Eu vou tirar essa malha aqui do fundo, tá? E vou mudar o fundo da janela de visualização para que a cor dele, ó, cadê? A cor do fundo não seja branco, vou pôr um verde aqui bem clarinho, ok? Tá? E aí eu quero que aqui ganhe um destaque, então eu vou clicar com o botão direito, vou em propriedades, aí eu vou em cores aqui, ó, cor de primeiro plano e cor de fundo, né? Eu quero a cor de fundo, quero que fique branca. De todos, tá vendo aqui, seleciono, branco também. Pronto. Aí fica melhor, né? Tudo bem? Aí para associar com coordenadas x, y, z, você pode vir nas propriedades também, mudar a cor de primeiro plano. Põe esse aqui de vermelho, põe esse aqui de azul e põe esse aqui de verde. Pronto. Aí fica bem legal, tá? Finalmente, o que está faltando agora? A gente já fez praticamente tudo, né? Tá faltando, deixa eu mudar aqui, vou deixar isso aqui zero só para vocês verem o efeito, ó. Muda tudo ali, né? Ó. Tá vendo? Aí ficou plano aqui porque eu pus Z, né? Se puser não, 2Z, ó, já dá um efeito diferente aqui, né? Tá bom?
Agora o que a gente vai fazer? A gente vai por uma caixa de texto. Aqui também, ó, texto, né? Vamos clicar e escrever o que nós queremos escrever, né? Nós queremos uma função vetorial e, então vamos aqui na fórmula LaTeX, ó. A gente quer vetor aqui, cadê? Acentos, ó, que vetor. Aí ele dá um comando em LaTeX pra gente, né? Não quero X, eu quero E. Então olha, aqui embaixo ele mostra como é que vai ficar o efeito, né? Então é um E de X, Y, Z, né? Olha que bonito fica em LaTeX, né? Igual a... Aí, o que que vai aparecer aqui? Agora a gente quer que apareça o E underline X, né? De quem? Do versor I, né? Então vamos lá na nossa fórmula LaTeX. Acho que é um acento aqui, o versor. Quando é um vetor unitário, a gente usa o circunflexo, né? Então, I, tá? Mais, aí eu vou copiar aqui, só fazer o ajuste, né? Ctrl C, Ctrl V, Y, aí aqui no lugar de I entra J, mais, Ctrl V, Z, no lugar aqui vai entrar K, tá? Vou copiar tudo isso porque eu vou precisar depois disso de novo. Ctrl C, tá? Então bem aqui, ó, olha como vai ficar o efeito. Que bacana, só para lembrar a fórmula. Aí novamente a gente pode vir aqui nas propriedades, ó, e mudar a cor do fundo para ficar branco, para dar um destaque em relação ao fundo verde. Cliquei de novo aqui, outra caixa de texto. Agora eu vou Ctrl V, só que agora eu não quero que ele mostre edX, eu quero que ele mostre o valor que o edX assume. Tá legal? Então, vamos lá. Quero o valor que o edX assume. Então, no lugar disso aqui, eu venho aqui nos objetos, eu vou escolher a função f, que é a que está relacionada com o edX. Aí eu apago esse edX daqui, ó. Ó, ele já me dá aqui, ó, x, y, né? X vezes y. Talvez seja bom aqui colocar um abre parênteses, um fecha parênteses aqui para dar um destaque legal, né? Então aqui também vou abrir e fechar parênteses. E no lugar desse de y vai entrar quem? Vai entrar a função g. Tá? E apago o de y. Tá? E aqui, ó, no lugar desse, vou abrir parênteses e fechar parênteses. No lugar deste de z, quem é que vai entrar? Entra esse objeto aqui que é o K. Ok? E deleta vai dizer. Aí, ok, olha. Criou aqui. Tá vendo? Aí você vem e muda a cor do fundo. Propriedades, deixa a cor do fundo branca, né? Pronto. Essa aqui. Pode agora fechar a janela de visualização. E tá aí. Tá pronta a construção. Só brincar com ela agora. Sei lá, joga um quadrado aqui, dá Enter, ó, já muda tudo. Brinca aqui com a quantidade de vetores. Ah, faltou só um detalhezinho, né? Eu acho que na construção que eu mandei vocês tinha um cilindro. Para colocar aquele cilindro é só jogar a equação, né? Clique selecionando a janela de visualização, é claro. Você vem aqui e digita a equação de um cilindro. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, um cilindro de raio R. Tá? Dá Enter. Aí você muda a cor dele, deixa um amarelo, deixa ele mais clarinho para não atrapalhar
tanto a visualização, né? Ó, aí ele fica aparecendo aí, seguindo a sua construção, e você pode ver aqui, ó, na janela de visualização, e selecionar a opção aqui, caixa para exibir e esconder objetos, clica aqui, escreve cilindro, tá ok? E qual é o objeto que você quer que seja vinculado a essa caixa? É o cilindro. Aplica, pronto. A hora que você clicar, aqui o cilindro aparece ou some conforme seu desejo, tá? Então, obrigado pessoal por esse vídeo. É isso aí. Abraço.